Então, nós viemos falar aqui a respeito principalmente de dois atletas, o atleta Marcelo Nicásio e o atleta Rodrigo Mendes. O atleta Rodrigo Mendes, que é mais simples, ele fez o controle final de ultrassonografia da sua lesão. O exame já não mostra mais a lesão, mostra apenas a cicatriz final. E então ele já vinha fazendo um trabalho de transição, vai ser liberado para fases progressivas dessa transição. Haja vista a situação peculiar que envolve o atleta, já de o histórico que o atleta tem de lesões anteriores, de cirurgias, então a gente prefere fazer com ele uma fase de transição mais longa, onde ele vai fazer liberações progressivas, inclusive com novas avaliações que vai envolver outros tipos de avaliação, com avaliação de força computadorizada, que ele já fez uma vez e vai fazer de novo, e a gente espera então ainda mais que ele permaneça de fora pelas próximas 2 rodadas, que serão a primeira nesse fim de semana e a segunda na terça-feira. E no decorrer da semana que vem, provavelmente ele já vai estar disponível para o físico totalmente, sem que seja em fase de transição, e para que no caso seria a 5ª rodada contra o Duque de Caxias, estaria à disposição do treinador. Nicásio. O atleta Marcelo Nicásio, então, a gente participou do exame de ultrassonografia dele hoje, onde constatou um novo edema. Na verdade, ele retrocedeu à fase anterior que ele tinha. Não há lesão muscular, quer dizer, não há ruptura das fibras musculares, é apenas a fase de edema, aquilo que a gente considera como estiramento grau 1. Então ele vai refazer novamente uma fase de tratamento, que vai constar basicamente de 10 a 15 dias. Então essas 2 rodadas também ele estará fora. A terceira rodada a avaliar, porque nós vamos ter mais 11 dias também para fazer os testes de avaliação. Quanto à questão de lesões musculares, assim, na verdade é uma oportunidade ótima para esclarecer alguns assuntos sobre lesões musculares, porque lesão muscular em futebol é sempre um assunto que desperta muita polêmica. Então, principalmente no que diz respeito à recidiva de lesões, sempre se levantam muitos questionamentos e a gente até acha bom uma oportunidade como essa de esclarecer. As lesões musculares, elas têm uma característica peculiar, especialmente ligada ao esporte. Por quê? Porque muita gente fala, quando você tem uma recidiva de lesão, é muito fácil depois que ocorre a lesão você dizer que houve um retorno precoce ou que houve muita carga para o jogador que ele não suportou. Quer dizer, depois de acontecido o evento, fica claro para todos, até mesmo para quem é leigo, que isso realmente aconteceu. No momento, no entanto, na verdade, o que a gente precisa avaliar é o seguinte: a característica da lesão muscular no esporte, ela tem uma peculiaridade interessante no que diz respeito à falta de critérios objetivos no que a gente possa avaliar para o retorno do atleta. Então, que critérios são utilizados na medicina desportiva? São utilizados critérios de imagem e critérios clínicos. Os critérios de imagem não são os melhores, ao contrário do que muita gente pensa. Então, muita gente cobra da gente: bom, será que foi feito exame de ressonância? E foi feita ressonância em todos os casos, tanto do Rodrigo Mendes quanto do Marcelo Nicásio. Só que, para vocês terem uma ideia, muita gente critica e diz que as lesões são, que eles podem ter tido um retorno precoce. Para vocês terem uma ideia, quem não conhece o trabalho específico de lesões musculares, 100% dos jogadores voltam para a prática esportiva depois de uma recuperação de lesão muscular sem que a sua imagem tenha normalizado. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Então a gente não pode considerar em nenhum lugar, nem aqui, nem no São Paulo, nem em qualquer clube que tenha mais recursos, a gente utiliza a ressonância magnética como sendo um fator decisivo na hora de fazer o critério do jogador, o critério de retorno ao esporte. Por quê? Porque 2 a 3 semanas depois do jogador já estar na prática esportiva normalmente, é que a sua ressonância vai normalizar, porque sempre fica em uma imagem de edema residual. Tá? Então a gente se baseia, na verdade, em critérios clínicos. Em todos os clubes a gente se baseia em critérios clínicos. E aí que entra a subjetividade da coisa. Vocês lembram há pouco tempo da questão polêmica do jogador Rogério Ceni do São Paulo? Ele teve uma lesão muscular semelhante a essa que o Nicásio teve, só que na região anterior da coxa, e que ele tem uma recidiva de lesão 12 dias depois. Então foi toda uma polêmica também, exatamente como foi levantada aqui, mas na verdade é porque, como eu digo, é fácil depois do ocorrido dizer que houve sobrecarga ou que houve um retorno precoce. Mas, no entanto, quando a gente avalia lá, ele passou por todos os critérios clínicos que a gente normalmente utiliza, que é o quê? A ausência de dor à palpação, a ausência de dor ao alongamento, a ausência de dor à força resistida e principalmente os treinos físicos que ele fez. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a fazer mais de 6 sessões de treino. Então ele fez 2 expedientes na sexta, fez no sábado, chegou a fazer treinos de caixa de areia, chegou a fazer treino, todos eles respondendo normalmente. Então esses são os critérios clínicos que a gente utiliza para o retorno ao atleta.
Se vocês compararem com a lesão também, já que a gente vai falando de imagem, a primeira lesão que ele teve antes das finais do campeonato foi exatamente a mesma, só que na outra perna, mas a medida do edema era exatamente a mesma da coxa. E ele passou pelo mesmo prazo de recuperação e nada aconteceu. Então existe uma falta de reprodutibilidade nessas lesões musculares. Então, assim, nos congressos a gente sempre costuma comentar uma frase que é dita em todos os meios de medicina do esporte, que é o seguinte: a lesão muscular é a bomba relógio do departamento médico. Por quê? Porque ela é capaz de gerar uma série de situações polêmicas como essa. Outras situações, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu falei das lesões, das imagens de ressonância que nunca normalizam quando o jogador volta. A gente tem vários exemplos aqui de jogador que, por interesse próprio, às vezes ele ultrapassa, quer dizer, a recomendação nossa de não voltar, porque ele tem um interesse especial daquele jogo televisionado e tudo. Então, você tem documentado na ressonância que ele está com a lesão ativa ainda, mas ele é capaz de jogar. Então, isso é uma questão muito subjetiva, porque dor, a resposta do jogador à movimentação é uma coisa muito individual. Então, a gente tem essa dificuldade devido à subjetividade das coisas. Então, no momento em que ele faz, voltando ao caso do Nicásio, no momento em que ele cumpre todos os critérios clínicos para retorno ao esporte e ele não apresenta dor e chega a fazer 6 sessões de treino, então é tão surpreendente para a gente ele sentir de novo, como foi para qualquer torcedor e como foi para qualquer um que está de fora. Mas nesses casos, assim, a gente já está no futebol há algum tempo e sabe que isso é a realidade do departamento médico e esses assuntos sempre vão levantar polêmicas. E a gente aqui no Fortaleza não trabalha dessa forma. Aqui não é hora de caça às bruxas, na verdade é hora de trabalhar e de devolver o mais rápido possível ao atleta às condições de jogo.